Muito bem. Iniciou a gravação. Bom dia a todos. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de Sistemas Operacionais semanal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso terminal Linux. Vamos ver mais alguns comandos, tá? Então, enquanto eu vou falando, quem ainda não logou lá no terminal, vai abrindo, que é para vocês irem fazendo a prática ali, pelo menos que vocês conseguirem junto comigo, já ir conseguindo tirar alguma dúvida, caso não tenham entendido alguma coisa, tá? Na semana passada, deixa eu abrir aqui, a gente terminou este conjunto de slides aqui, falamos sobre o touch, né, que é um comando, originalmente o papel dele é mudar a data e hora de um arquivo, de último acesso a um arquivo, mas a gente viu que para as nossas aulas a gente vai usar uma funcionalidade assim, secundária dele, né, algo que é um efeito colateral, chamemos assim, que ele, se a gente dá um touch em um nome de um arquivo, esse arquivo não existe, ele cria esse arquivo. Então, para a gente vai usar com essa funcionalidade, para criar arquivos textos vazios, né? Nós vimos como que é feito isso, a gente digita touch, o nome do arquivo, ele cria o arquivo. Vimos também o comando mkdir, que é para criar diretórios, então com um comando a gente cria arquivos, com outro a gente cria diretórios, que é para a gente poder fazer os nossos testes para algumas outras funcionalidades também, né? Falamos sobre touch, mkdir, pwd a gente já tinha visto, cd a gente já tinha visto, fizemos aqui esse exercício, né? Voltar para o home, tudo isso a gente viu, né? Fizemos esses testes também. Muito bem, então acabamos este conjunto de slides que está no Moodle, né? A gente levou 2 aulas. A gente, na semana passada e na anterior, né? Na outra semana foi a semana do Latinoware. Então, hoje, o que a gente vai fazer? Eu coloquei já lá no Moodle um arquivo, ele não está com os slides, está só com os comandos e um link para um tutorialzinho desses comandos, tá? Que são comandos que a gente veria no seminário do 3º bimestre. Eu já conversei, né, quando a gente está presencial, todo bimestre vocês fariam um seminário. E nesse 3º bimestre agora, o seminário seria sobre comandos. Eu teria passado alguns em aula para vocês e alguns outros os grupos apresentariam no seminário. Como a gente não vai ter seminário, eu peguei aqueles mais básicos, assim, que eu acho que tem mais funcionalidades básicas e vou mostrar hoje aqui, tá? Então, lá no arquivo que eu deixei lá no Moodle, tá assim, o comando, e aí um link, esse guia foca, nossa, eu nem testei ele hoje, deixa eu ver se, porque volta e meia, às vezes dá algum problema com esses links, deixa eu ver se tá tudo funcionando, tá vendo? Vou ter que mudar. Então, esqueçam aquele arquivo que tá lá, eu vou refazer, mas o guia foca tá no ar, tá? Guia online, iniciante. DURM. Aqui. Vamos ver o que mudou. Mudou. Eu vou atualizar lá depois, tá? Então já fica aqui. Eu vou trocar aquele arquivo que tá lá. Os links precisa mudar o caminho, tá bom? Então esse guia foca é um guia de tanto sobre o próprio Linux, eu vou deixar isso nesse arquivo também, eu esqueci de colocar lá. Quanto ele tem um tutorialzinho para muitos comandos, tá? Mais básicos, mais avançados, sobre serviços que a gente pode ter instalado no Linux. Esse tutorial, esse guia foca, é muito legal, tá? E ele tem muitos anos. Eu já consultava ele há mais de 10 anos atrás. Então, eles vão atualizando. E é bom que ele é em português, né? É um pessoal aqui do Brasil que desenvolveu esse tutorial. Então, os comandos estão aqui, né? Tá o comando RM, que é o primeiro que a gente vai ver hoje. Ele fala o que o comando faz. É basicamente uma tradução do que a gente teria lá no man, que é via linha de comando, né? Se a gente vier aqui... ele vai estar aqui mesmo, calma lá. Se eu digitar aqui
man RM, ah, tá em rosinha mesmo, olha, fica em rosa. Depois que ele muda, né? Alguém tinha falado do rosa na semana passada. Sabe por quê? Professora, Oi. perdão interromper, não tá abrindo, não. Esse O link link que eu não tá passei? abrindo. Tá, tenta digitar só até o org. Já tentei. Uai, isso. Deixa eu abrir no outro navegador aqui, calma lá. www.webminal.org. Não tá abrindo essa página, Fer? Não, professora. Uai, só. www.webminal.org. E aí você teria, tá vendo? Aqui tem ele tá em inglês, né? Mas tem um register aqui em cima. Aí você faz o seu registro, depois tem o terminal, ele vai pedir o teu login. Abriu, agora abriu. Ah, tá, beleza. Então, voltemos aqui. Cadê? Então, se a gente digitasse aqui man, ah, tá, o do cor-de-rosa que alguém tinha falado, né? Sabe por que que ele fica rosa? Porque o pessoal, na hora de escrever essa primeira linha aqui, webminal.org, your Linux, tá vendo que ele tá com os caracteres em rosa? É um scriptzinho isso que transformou a última linha, os caracteres para serem escritos em rosa. E aí ele continua abaixo desse script, ele continua escrevendo em rosa, mas depois ele volta, tá? Então, o man é um comando também do terminal, que é um manual de outros comandos, né? Então, eu quero saber o que o RM faz, que é o primeiro comando que a gente vai ver hoje. No terminal, a gente pode digitar man espaço RM. Aí, quando eu dou Enter, ele abre aqui, tá vendo? Um tutorialzinho, né? Um manual, só que tá em inglês. Então, o nome, RM, depois ele coloca o que faz, né? Remove arquivos ou diretórios e tarará. No Foca Linux, né, no Guia Foca, ele também tem aquelas informações daquele mesmo jeito. Então, basicamente, é uma tradução do man, tá? E tá em português, então para vocês fica mais fácil. O RM faz o que então? Ele apaga arquivos, também pode apagar diretórios e subdiretórios, a gente já vai ver isso, tá? Como que a gente usa? O RM com opções, caso a gente queira, o caminho do arquivo ou diretório, a gente pode passar mais de um arquivo e mais de um diretório para serem apagados, por isso que está aqui, caminho, arquivo diretório, caminho 1, arquivo diretório, a gente vai passando quantos a gente quiser, tá? E aqui embaixo temos algumas opções que a gente pode usar junto com RM, como, por exemplo, duas que a gente vai usar hoje, né? Ele não tem, inclusive, todas aqui, se a gente vier no man, tem várias outras opções, tá? Mas ele colocou aqui no Guia Foca aquelas mais, não tá aqui, tá aqui. Aquelas mais comuns, o R do recursivo e o F do forçar, são duas opções que a gente vai usar aqui, exemplificando o comando. Por quê? Porque são opções que a gente usa quando a gente quer apagar diretórios, tá? O RM sem opção nenhuma, ele não apaga diretórios. A gente tem um comando também que apaga diretórios, que é o rmdir, só que a gente também não usa ele, tá? É um comando não usado, por quê? Ele só apaga diretórios, esse rmdir, se o diretório estiver vazio, né? Então, primeiro a gente precisaria entrar no diretório, apagar as coisas que tem lá, sair do diretório e aí apagar o diretório. Isso é meio estranho para algumas situações, né? Ou então, pelo menos, trabalhoso. A gente vai usar, então, o RM, que é um comando para remover arquivos, mas utilizando algumas opções que fazem que forçam apagar outros conteúdos, como diretórios que tenham coisas dentro dele. A gente consegue fazer isso, tá? Então, muito bem. É aqui, é aqui. Que, para sair do man, vamos voltar aqui para o terminal. Ai,
Meu ciático anda reclamando um pouco ultimamente, então eu preciso ficar mudando de posição. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês o uso do RM, tá? Vamos ver o que nós temos aqui. Bom, tinha criado aqui, tá vendo? Agora que eu dei um LS, ele listou os arquivos, deixou de ser já rosa o prompt, voltou para as cores normais. Pois muito bem, vamos dar um LS aqui de novo. Nesse meu diretório, no meu aqui, eu criei um arquivo chamado Cris, que foi exemplificando o touch na semana passada. Esse arquivo que chama nome do arquivo, que eu usei o touch também. E daí eu tenho aqui 3 diretórios que eu criei com mkdir, também na aula da semana passada. Eu tenho 2 sil aqui, se vocês repararem, né? Eu tenho 2 diretórios chamados sil, mas um todo minúsculo e um com S maiúsculo. E isso foi para exemplificar que o Linux, ele é case sensitive, né? O que é case sensitive? É um sistema operacional ou uma linguagem de programação, isso às vezes acontece com as linguagens de programação também, que fazem diferenciação de maiúsculas e minúsculas. Então, quando eu digito, por exemplo, o próprio RM, tá? Se eu digito RM tudo minúsculo, o Linux entende uma coisa. Se eu digito RM com R maiúsculo, ele entende outra coisa. Tanto que a gente vai fazer um teste com o comando assim, usando uma letra em maiúscula, né? A gente vê isso nas opções também, que a gente pode passar junto com os comandos. Muitas vezes existem opções que começam com a mesma letra, então, na hora de passar ali como opção, uma vai ser com a letra minúscula e outra com a letra maiúscula, né? Eu posso ter uma opção que é um R minúsculo e posso ter uma opção que é um R maiúsculo. O efeito das duas opções são diferentes, porque são letras diferentes, tá bom? Precisamos entender que no Linux é assim que funciona. Então, vamos lá. Vendo aqui de novo. Deixa eu dar um Ctrl L aqui, ver se ele aparece. Isso. Ó, o que eu tenho dentro desse meu diretório? Um arquivo chamado Cris, um arquivo chamado nome de arquivo, um diretório chamado sil, todo minúsculo, um diretório chamado sil com S maiúsculo e um diretório chamado teste. Dentro do diretório sil, tudo minúsculo, eu tenho um outro diretório, eu vou usar ele como teste, então. No sil com... Ai, tem um pelo de gato no meu zóio. Com S maiúsculo, eu não tenho nada, ele está vazio. E no teste, está vazio também. Então, o único diretório que tem algum conteúdo dentro é o diretório sil com S minúsculo, tá? Então, primeiro eu vou exemplificar aqui como é que a gente usa o RM para apagar um arquivo, tá? Eu estou dentro do diretório no qual o arquivo está, então eu não preciso passar o caminho absoluto, né? Eu posso usar, vamos lembrar lá das definições de caminho absoluto e relativo. Se o arquivo está dentro do diretório onde eu estou, eu coloco só o RM e o nome do arquivo, tá? Eu vou apagar aquele arquivo que chama nome do arquivo. Porque, como eu já falei, eu sou muito criativa para dar nome para essas coisas na hora de fazer os exemplos, né? Maravilhoso. Ai, acabou o café. Então, como é que a gente usa? RM, o nome do arquivo. Como que é o nome do arquivo? Nome do arquivo. Né? Para ficar bem emblemático mesmo. Digito RM, nome do arquivo que eu quero apagar e dou Enter. Vamos ver se ele sumiu. Pronto, ó, não tenho mais 2 arquivos, um chamado Cris e um nome de arquivo. O nome do arquivo, eu tenho só o arquivo chamado Cris agora. Então, para apagar arquivo, é simples, tá? Se o arquivo que eu quisesse apagar não estivesse dentro do diretório no qual eu estou, aí eu passo, eu vou até criar um outro touch. Ai, gente, Pinguim. Criei agora um arquivo chamado Pinguim. Tá ali, agora eu tenho o arquivo Prisa. Ai, gente, vocês vão ter que me aguentar, eu tô ficando cada vez mais gaga, mas vamos lá. Eu tenho um arquivo chamado Cris, tenho um arquivo chamado Pinguim. Eu vou apagar o Pinguim agora, mas faz de conta que ele não tá dentro do diretório onde eu tô nesse momento. Então, eu vou passar o caminho absoluto dele. Como que seria? rm/home, como que é o meu usuário aqui? Cris Vidovics, e o nome que ele está direto no meu diretório home, né?
o nome do arquivo. Então, tá vendo? Eu posso passar o caminho completo, o caminho absoluto do diretório ou arquivo que eu quero apagar. Então, eu não preciso estar no diretório onde ele está para eu poder apagar. Eu posso apagar em algum outro lugar também. Então, tá ali, apaguei ele. Professora, o que a senhora está fazendo aí? O que a senhora fez? E isso, você chega atrasada, assim, senta e já quer dar tchauzinho na janelinha, né? Professora, não é culpa minha, é o IAD. Eu sei. Eu estou mostrando outros comandos, Gui, fora aqueles que a gente já viu nos slides, eu deixei um arquivo lá que eu vou trocar, porque os caminhos lá do tutorial preciso atualizar. Eu estou mostrando alguns outros comandos que não estão nos slides, porque a gente veria em seminário. Então, eu peguei aqueles mais básicos, importantes que eu acho, e vou mostrar nessa aula de hoje. Comecei, esse é o primeiro que eu estou mostrando, que é o comando RM. Remove, a gente usa ele para apagar arquivos e diretórios. Acabei de exemplificar aqui como é que a gente usa para apagar arquivos. Beleza? Gui? Beleza, professora. Tá Então. travado aqui ainda. Então tá Desculpa. bom. Tá difícil aí hoje aqui. Hoje o negócio tá que tá, professora. Ai, mas vamos lá. Então, para arquivo é simples. RM, o nome do arquivo, né? Ou o caminho completo do arquivo, e apagou. Não tem grandes mistérios. Agora vamos ver como é que a gente usa esse comando, que originalmente é para apagar só arquivo. Vamos ver como é que a gente força ele a apagar diretórios também, tá bom? Principalmente diretórios que tenham conteúdo dentro, tá? Eu vou usar ele agora, então, para apagar aqui qual que tinha conteúdo dentro mesmo. Oxi. O CIO com letra minúscula que tem ali, né? Um outro diretório dentro dele. Eu vou tentar apagar o diretório teste, tá? Ele não tem nada, ele tá vazio já. Então, vou tentar apagar esse diretório usando o RM, tá? Então, RM teste. Vejam, ele dá um erro, ele fala que o RM não pode remover teste porque teste é um diretório. E o RM, ele é originalmente utilizado para apagar arquivos, tá? Então, a gente viu aqui no manual do comando, lá no Guia Foca, que eu tenho ali, são dois parâmetros, né? São duas opções que a gente vai usar com ele para, no caso de querer apagar diretórios, tá? É a opção R de recursivo. O que que é recursivo? Ele faz aquilo de onde eu estou mandando para baixo, para dentro, tá? E a gente vai usar essa opção quando tiver conteúdos dentro do diretório, porque dele apaga o diretório que eu mandei e tudo que tiver para dentro. Então, é uma remoção recursiva. E o F é para forçar, tá? Vamos ver se ele funciona com o diretório. Poxa, Jesus, é aqui. Vamos ver se ele funciona, né? Então, vou usar aqui agora, então, RM, traço F. Lembrando que quando eu vou usar uma opção, eu preciso colocar o tracinho ali. Teste. Ainda não funcionou. Ele continua dizendo que é. Então, esse F de forçar, na verdade, ele força a apagar arquivos sem que a gente precise confirmar, tá? Que em algumas situações ele vai precisar que a gente diga yes, eu quero que apague. Então, a gente vai ter que usar o R, tá bom? Então, o R é uma opção que a gente usa quando a gente precisa apagar diretórios, tá? Vamos tentar usar ele sozinho e ver o que acontece. Traço R, teste. Não deu mensagem de erro. E o diretório teste se foi. Tá? Vamos tentar apagar o diretório CIL, porque o teste estava vazio, lembra? O CIL com S minúsculo, ele tem um outro diretório dentro dele. Vamos ver a mensagem que ele dá usando só o R, tá? Professora, nesse caso, a senhora apagou o diretório vazio ou que tinha coisa dentro? O vazio, o teste estava vazio, não tinha nada dentro dele. Esse CIL que eu vou tentar apagar agora, com S minúsculo, ele tem um outro diretório lá dentro, quer ver? Ele tem um diretório lá chamado bin03, tá bom?
Então, vamos lá. RM-R de recursivo, sil. Apagou também, tá? Então, o R, que é a opção, né, de recursividade do comando RM, a gente vai utilizar junto com o comando todas as vezes que a gente quiser apagar um diretório, tá bom? O RM sozinho, eu posso usar para apagar arquivos. Então, quero apagar um arquivo, usa só RM, o nome do arquivo ou o caminho completo do arquivo, beleza, ele apaga. No caso de eu precisar apagar um diretório, a opção R é obrigatória. Sem a opção R junto com o comando RM, eu não consigo apagar diretório, tá bom? Então, esse é o comando RM. A gente aprendeu a criar arquivos e diretórios, hoje a gente viu o comando para apagar arquivos e diretórios. Beleza? Beleza, professora, entendemos. Muito bem. Então, agora junto com o RM, que é o apagar, a gente vai ver outros dois comandinhos que costumam andar juntos, né? Quando a gente está manipulando arquivos assim, ou a gente apaga, ou a gente copia, ou a gente renomeia, né? A gente não faz essas operações com arquivos e diretórios, né? Apagar, copiar para algum outro lugar, ou então renomear, mudar o nome de um arquivo ou diretório. Professora, e dá para recortar também? No caso do terminal, assim, diretamente, não, Gui. Ou a gente apaga, ou a gente copia, ou a gente renomeia, tá? Mas nos editores de texto dá. Quando a gente for ver, vai ser agora no próximo bimestre, a gente vai ver editor de texto, linha de comando, e a gente consegue copiar. Professora, e se você tentar apagar o root? Apagar tudo lá. O do Apagar da bonito. raiz para baixo? É. Depende. Se eu tentar fazer isso, eu vou fazer isso aqui no meu computador, porque lá com certeza, né? Ó, eu tô aqui com o meu usuário Cristiane, tá? Veja bem. RM-RF, vou até colocar o F, que é para forçar, barra. Ó, é muito perigoso uma operação recursiva na raiz. Ele está me dando aqui o aviso. Use no preserve root para sobrescrever essa mensagem, né, de segurança, né? Agora, veja bem, o meu usuário Cristiane é um usuário com privilégios no meu computador. Se eu colocar o sudo aqui na frente e usar aquele parâmetro ali, ele não vai me perguntar nada, ele vai apagar. Se eu logar como sudo, né, se eu tiver no terminal, como root, perdão, se eu tiver no meu terminal aqui como root e der um rm-rf barra, ele vai apagar. É por isso que eu falo que ficar utilizando o terminal como root é muito perigoso. Muitas vezes a gente dá comandos que a gente não tem certeza, a gente ainda não tem muito conhecimento, e a gente pode fazer um estrago, tá? Então, se eu tiver como root ou se eu usar o sudo como esse usuário aqui que ele tem privilégios, Gui, ele vai apagar. Aqui eu não vou conseguir porque eles já montaram o servidor, eu nem tenho privilégios, né? Esse usuário Cris Vidovics é um usuário simples, básico, comum, eu não consigo fazer nada fora do meu diretório home, né? No máximo consigo dar um ls, ver o conteúdo, né? Se eu der um ls aqui /etc, ele vai listar para mim o conteúdo ali do diretório etc. Consigo até entrar nesse diretório, dar um cd, né, tô nele, consegui listar, tá vendo que algumas coisas ele nem permite listar, mas o resto aqui, as coisas mais comuns, sim, mas eu não consigo fazer mais do que isso. Se eu tentar dar um RM, ó, RM PSWD, que é o arquivo que guarda as informações dos usuários desse sistema. RM, remove essa... Continua lá, ele não apagou, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente vai fazer, tá? Se a gente tiver um usuário com privilégios ou se a gente estiver usando o usuário root, a gente vai conseguir fazer as coisas, ok? Então, tomem cuidado com esse comando RM. Vamos lá?
Pois muito bem. Então, vimos o RM. Vou mostrar agora para vocês os comandos para copiar e renomear, tá? Que, na verdade, são... O CP, que é o copiar, ele pode acabar sendo utilizado para renomear também, tá? Então, vou explicar as ações aqui que a gente faz. Pois muito bem. Eu tenho agora nesse meu diretório home aqui, só um arquivo e um diretório, né? Eu tenho o arquivo CRIS e o diretório SIL com S maiúsculo. Se eu der um LS aqui em SIL, o diretório está vazio, não tem nada. Então, eu vou mostrar agora o CP, tá? Que é o copiar, copy. Eu vou pegar esse arquivo CRIS, que está aqui no meu diretório home, e vou copiar para o diretório SIL, tá bom? Vou colocar ele lá dentro, deixando ele aqui também, tá? O CP, ele faz isso, ele faz uma cópia. Então, o arquivo CRIS, que está aqui no meu diretório home, vai permanecer, e eu vou criar outro com o mesmo conteúdo, igualzinho, dentro do diretório SIL. Eu vou fazer uma cópia, mas o original vai ficar ali também. Então, CP, como é que eu utilizo o comando? CP, o que eu quero copiar? Eu quero copiar o arquivo CRIS. Para onde? Para o diretório SIL. Como o diretório SIL está dentro do diretório onde eu estou usando o caminho relativo, tá? Lembremos, caminho relativo absoluto. Como seria o caminho absoluto aqui? CP CRIS para o /home, CRIS Vidovics, SIL. Esse é o caminho absoluto, é o caminho completo do diretório. Os dois comandos vão dar o mesmo resultado, tá? Então, vou copiar esse arquivo para o diretório SIL. Então, vejam, ele continua, agora sempre com o LH que fica um embaixo do outro. Ele continua aqui, o arquivo CRIS está aqui. Vamos ver lá dentro do SIL. E agora ele está lá dentro do diretório SIL também, tá? Então, o CP dessa forma, né, eu mantenho o arquivo original e copio ele para outro lugar. De uma certa forma, eu posso usar ele para renomear também, como eu falei, porque eu posso copiar ele para outro lugar, mas com outro nome. Só que o CP, a ideia dele é, o original sempre fica lá, tá? Então, eu vou copiar esse arquivo CRIS para dentro do SIL de novo, mas com outro nome agora. Então, CP, CRIS, para dentro do SIL. Se eu só der Enter, ele, né, vai fazer o que ele fez antes, copia com o mesmo nome. Mas eu vou dar outro nome agora. Que outro nome? Outro nome. Agora, se eu for ver aqui o que tem dentro do SIL, eu tenho dois arquivos. Deixa eu colocar ali. Eu tenho um arquivo chamado CRIS e tenho um arquivo chamado outro nome, que na verdade são o mesmo arquivo. Só que com um comando eu copiei exatamente do jeito que ele era originalmente, inclusive com o nome. E na outra forma que eu dei o comando, eu renomeei ele, mas renomeei ele no destino. Na origem, ele continua aqui e chama CRIS. Tudo bem? Sim, professora, entendemos. Então, recapitulando, o CP faz isso, ele faz uma cópia do arquivo ou diretório, tá? Serve para diretórios também. Só que cópia mantém o original. Ele vai lá para o destino, para onde eu mandei, ou com o mesmo nome, ou com outro nome, dependendo de como eu escrever o comando, mas o original fica. O original tá lá, intocado, bonitinho, tá bom? Então, esse é o comando CP. Vimos o RM para apagar arquivos diretórios, vimos o comando CP para copiar arquivos diretórios, tá? Agora, vamos ver o comando para renomear. O renomear é o mesmo comando que a gente usa para mover um arquivo, tá? Que é mais ou menos isso, Gui, no final das contas. Agora que eu estou pensando, o recortar é como se você recortasse e colasse em outro lugar, tá? Então, no caso desse comando que eu vou mostrar agora, que é o MV de mover, a gente tira o original e manda ele para outro lugar.
Tá bom? Eu vou criar um outro aqui para manter o Cris, porque já tem um Cris lá no diretório Sil, né? Vou criar um aqui com o touch. Ai, meu Deus do céu, eu sempre sou péssima de criatividade aqui para. Alguém fala um nome aí para dar para o arquivo? Coloca aí gatinho branco, então, que já foi gatinho preto antes. O Gui gosta dos gatinhos coloridos, né? Gatinho branco. Lembrando que para dar nome de arquivo ou diretório aqui no terminal, a gente não usa o hífen, o tracinho e nem espaços. Então, estou usando ali o underline. Pronto, agora eu tenho aqui nesse diretório onde eu estou, 2 arquivos e um diretório. O arquivo Cris, o arquivo Gatinho Branco e o diretório Sil. Dentro do diretório Sil, eu tenho 2 arquivos lá, o arquivo Cris e o arquivo outro nome. O que eu vou fazer agora? Vou usar o comando MV, que é de move, de mover. Eu vou tirar o arquivo Gatinho Branco daqui e vou mandar ele para dentro do diretório Sil. Então, eu não vou copiar, eu vou mover ele, tá? Ele vai sumir desse diretório atual e vai ficar só lá no destino para onde eu mandar. Ótima. Tadinho do gatinho do Schrödinger. Então, vamos lá. Vamos mover o gatinho, Ana. MV gatinho branco, para onde? Para dentro do diretório Sil, tá? Então, agora ele não Professora, o MV, ele também serve para diretório? serve para diretório também. Todos esses comandos, o RM, o CP e o MV, servem tanto para arquivo como para diretório. Tá? Então, vejam, eu vou fazer isso depois com o diretório, pode deixar. O arquivo Gatinho Branco não está mais no diretório atual, que era onde ele estava. Onde ele está agora? Não é SOI, é Sil. Está lá dentro do diretório Sil. Então, quando eu uso o MV, eu tiro o original de onde ele está e mando ele para outro lugar. Com o CP, eu mando para outro lugar e mantenho o original. Eu faço uma cópia, tá? Pois muito bem. Então, o MV ele serve para mover, tirar de um lugar e botar para outro, mas ele também serve para renomear, tá? Então, ai, Cristo, vamos criar um outro aqui. Gatinho amarelo. Você criou um monstro, Gui. Então, vejam bem. Professora, o bom é que gatinho tem de todas as cores, professora. Tem, de todas. Agora eu tenho um arquivo aqui, gatinho amarelo. Eu vou renomear. Eu não vou mandar ele para lugar nenhum. Ele vai continuar nesse diretório onde eu estou, mas eu vou mudar o nome dele, tá? Usando o MV. Então, MV, o nome do arquivo que ele está neste momento e o nome para o qual eu quero que passe, gatinho siamês. Agora nós vamos colocar uma raça, tá? Então, vejam, eu não tenho mais o arquivo gatinho amarelo. O arquivo é o mesmo, mas agora ele se chama gatinho siamês, tá? Então, o MV serve para isso. Ou eu tiro de um lugar e jogo para o outro, ou eu renomeio, tá bom? Vamos fazer o MV para diretórios, tá? Vou criar um diretório aqui. mkdir. Ai, para diretório eu queria um nome mais curto. Alguém sugere um outro nome? A gente vai manter o padrão. Assim, nomes de arquivos tem gatinho, nomes de diretório não tem. Violeta! Começa a colocar cor. Pet shop, professora. Nossa Senhora, adoro vocês. mkdir Violeta. Então, mkdir, lembrando da aula passada, eu crio diretórios. Então, eu tenho o diretório Sil e o diretório Violeta agora. O que eu vou fazer? Eu vou mover o diretório Violeta para dentro do diretório Sil. É a mesma coisa que eu faria com o arquivo. MV Violeta, que é o arquivo que eu quero mover, e para onde que eu quero enviar? Para dentro do diretório Sil. Ele não está mais aqui. Eu não gosto que vai ficando lá embaixo. Agora, eu não tenho mais o diretório Violeta aqui dentro do meu diretório Home, porque ele está dentro do diretório Sil, tá? Então, esses 3 comandos para a gente fazer manipulação de Professora, arquivos. mostra o comando de novo, mulher, por favor.
Qual? O de mover? O do diretório, isso aí, professora. MV, o diretório que eu quero mover e para onde que eu quero mandar. Tá, mas quando era arquivo, a barra ia no local da pasta, não ia? Ah, tá, não, eu posso ter, eu posso não ter. Quando eu tenho nome de diretório, funcionaria sem também, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. mkdir lilás, que eu gosto de lilás, tá? Vou mover o diretório lilás agora para lá, mas sem usar a barra, tá? É porque eu dou o tab para ele autocompletar e quando o cursor ali autocompleta e é diretório, ele coloca a barra sozinho, mas funciona sem a barra também, ó. MV, lilás, sil. Sem barra nenhuma, eu estou movendo diretório para diretório. Tá, Gui? O fato dele colocar barra foi só porque eu dei o tab para ele autocompletar. Que eu acho que eu não sei se eu já falei isso com vocês aqui. É um recurso que a gente usa para acelerar a digitação, né? Quando eu estou digitando um comando, eu começo a digitar tanto comando quanto nomes, né? Caminhos de diretório, nomes de arquivos, nomes de diretório. Eu só começo a digitar e aperto a tecla Tab, ele autocompleta. Às vezes isso agiliza bastante. Então, se eu der aqui um ls, sil, colocar só o S, né? Porque eu só tenho um diretório aqui com letra maiúscula, e der o Tab, ele completa o resto. E como é diretório, ele coloca a barra sozinho. Professora, não lembro se a senhora lembra, quer dizer, não sei se a senhora lembra, né? Mas a senhora falou que a senhora ia mostrar onde a gente pode configurar o prompt. Ah, tá, deixa eu Ou ver não é aqui. para essa aula, se a senhora quiser passar depois. É só uma curiosidade, isso não é nem assim conteúdo que cai, nem nada disso. Deixa eu ver aqui, vou ver no meu, porque lá eu fico com medo de ficar mexendo muito lá no servidor. Aquele RM que eu dei no PSWD, já estou até esperando alguém mandar uma mensagem para mim dizendo assim: o que você estava tentando fazer lá, sua enxerida? Vamos aqui. Quer ver? É o issues. Deixa eu achar ele aqui, calma. Eu precisava ter visto isso antes, mas vamos ver se eu lembro assim de cabeça o nome do arquivo. Environment, será? Vamos ver se é aquele ali. Não, também não é. Firefox for name init não issue não kernel login def, será que é ali? Processo login. Tá, aqui tem algumas coisas. Environment zona. Calma lá, vamos pesquisar aqui que é mais fácil, né? Arquivo com as configurações de prompt no Linux. Configuração do Bash, é isto aqui mesmo. O nome do usuário. Bash RC. Vamos ver se ele tem o Bash RC aqui. Tem. É esse aqui, Gui.
Eu entendi muita coisa, né? Não entendi nada, professora. Então, é um programinha na realidade, né? Que ele vai pegando as informações para montar o prompt, tá? Se o comando não foi encontrado, então ele vai fazer alguma coisa aqui. Check, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá para a gente testar. Deixa eu ver os. Louca. Bash completion. Vamos ver se ele tem mais informações. User share bash. Ele vai pegando, na verdade, um monte de informações de vários locais, né? Eu teria que ver com calma. Eu tinha que me lembrar antes da aula disso, Gui. Mas tá vendo? Tem vários arquivinhos de configuração aqui do Bash, e é daí que ele vai pegando e montando lá, pegando o nome do usuário, nome da máquina, diretório, tudo isso, tá? Depois eu vou ver com calma isso. Voltemos aqui. Ai, que horas são? 10h02. Ai, dá tempo da gente ver mais algum? O que eu tinha programado aqui? RMCPMV. Ah, o cat. O cat cat, na verdade, é cat, tá? Não é de gatinho, tá? O comando cat, né? Cat, a gente sempre tem mania de falar. Vou pegar aqui, depois vocês pegam lá. É de concatenação, tá? Então, por isso, o cat, que é o cat daqui. Ele concatena arquivos. Concatenar o quê? Juntar, né? Colocar um junto com o outro. Ou então, ele mostra o conteúdo de um arquivo, tá? Então, eu fiz isso aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui o arquivo, vamos ver um outro aqui, ó. Eu tenho o arquivo PSWD. Esse arquivo PSWD, que é o que eu tentei apagar como exemplo para vocês lá no servidor aqui, ele é um arquivo que grava, né, que tem as informações dos usuários do sistema, tá? Então, cada usuário criado no sistema é criado uma linha aqui nesse arquivo PSWD com o nome do usuário, o número de identificação, cada usuário tem um número de identificação, tá? Um ID, User ID, tem o diretório home desse usuário, tem se ele pode usar o terminal ou não, se ele puder usar o terminal, qual terminal vai ser aberto, né? Se é o Bash, se é o SH, tem vários terminais, tem vários interpretadores de comando. O mais comum é esse Bash, que é o que a gente está usando, tá? Então, tem informações sobre os usuários aqui. Eu não posso, acho que posso sim, mas não vou usar o editor não. Vamos supor que eu queira ver o conteúdo desse arquivo, o que tem lá. Eu não quero abrir o arquivo, eu não quero editar o arquivo, eu só quero que mostre o conteúdo dele. Então, digito cat e o nome do arquivo, que eu quero ver o conteúdo. Então, vejam, né? Deixa eu aumentar aqui. Tem várias linhas aqui, né? Inclusive. Tem o usuário root, usuário daemon, que é um usuário para os serviços, usuário bin. Tem alguns usuários que são usuários do sistema, que foram criados pelo próprio sistema operacional. Tanto que, ó, o shell deles, né, o interpretador de comando, é um que chama no login, quer dizer, esse é um usuário que não pode usar o terminal, ele não consegue fazer login. Ó, tem vários, esse usuário LP aqui é um usuário criado para o sistema de impressão, esse aqui é um usuário criado para sistemas de e-mail, então, esse usuário www.data é o do Apache, então ele também não pode logar, é só um usuário do sistema. Até aqui, olha quanto usuário que tem, caramba. Esse usuário Cristiane foi o usuário criado no momento da instalação do meu sistema operacional. Maria Rita já gostou do cat. Do cat, vamos chamar de cat, Maria Rita, que a gente fica mais íntimo. Então, esse usuário Cristiane é o usuário que foi criado no momento da instalação da máquina. Então, foi o primeiro usuário criado mesmo, tá? Daqui para cima, todos os usuários que estão aparecendo aqui
são usuários do sistema, criados pelo sistema, tá? Então, ó, o usuário Cristiane, o ID dele, né, o user ID dele é 1000, o nome desse usuário, que foi o nome que eu dei lá no momento da instalação, é Cristiane Pasquale Vidovics, o diretório home desse usuário é o /home/Cristiane, e esse usuário pode logar no terminal, e quando ele abrir um terminal, vai ser o bash, tá? Esse aqui é um usuário do sistema também, isso aqui é um usuário do sistema também, isso aqui é um usuário do sistema também, isso aqui é um Professora, e usuário o do sistema CEO também. ali, ele também pode fazer o negócio daí? Isso, esse usuário foi um usuário que eu criei, para poder dar exemplos nas aulas de sistemas operacionais, No tanto que, caso, ó, o usuário também é você, né? Porque... também sou eu. Mas Ai, você está vendo que os professor. usuários criados, ó, o user ID desse meu, Cristiane, é 1000, o do usuário Sil é 1001. Então, do 1000 para cima são usuários criados depois da instalação da máquina e que são usuários mesmo, tá? Esse aqui também é usuário de sistema, tanto que ele também tem o no login aqui, tá? Então, vejam, eu voltei para o prompt, eu não editei esse arquivo, não abri ele no editor de texto, com o CAT eu só mandei mostrar o conteúdo dele, tá? E serve, é lógico que é melhor aproveitado, né, com arquivos que são textos simples, mas deixa eu mostrar para vocês. Um arquivo binário, tá? Vamos ver aqui um que é um comando, o mkdir, ó, o mkdir é um arquivo, tá? Ele é um comando, é um programa, vamos chamar assim, né? Vou dar um cat no mkdir. Ele mostra o conteúdo também, só que é binário, então vai aparecer essas coisas loucas aqui, né? Mas vejam que mesmo num arquivo binário, eu tenho alguns conteúdos texto, tá? Tem algumas coisas que a gente consegue. Mas o CAT, ele vai mostrar o conteúdo então, não importa que tipo de arquivo que seja, tá? Ele mostra o conteúdo. A gente faz um aproveitamento melhor quando a gente mostra o conteúdo num arquivo texto. Professora Carmen, pelo amor de Deus, foi uma explosão de informação. A senhora quer me dizer que o negócio de criar arquivo é um arquivo também. Calma lá, a pergunta de novo. Tô falando muito O rápido. mkdir, que é o comando de criar arquivo, ele é um É um arquivo. arquivo também. Uhum. Tudo é arquivo no final das contas, porque é como se fosse um programa, né? Tchau, Ramai. Ramai já tá dando tchau para ir embora já. Ok, eu já estou finalizando aqui também. Sim, Gui, inclusive aqui nesse diretório que fica direto na raiz, o bin, são arquivos binários. E entre os arquivos binários, né, o que a gente tem aqui é um monte de comando que a gente já viu. Inclusive o cat deve estar aqui também. Professor, mas eles explicam também? Ou é só aquele monte de coisa doida? Dentro do arquivo, É, quando eu dou o cat para ver o conteúdo, você está falando se lá dentro explica alguma coisa? é. Deixa eu ver Que é se... o tanto de coisa que tem, né? Ah, o cat está aqui também, ó. Não explica nada, Gui. Ah, Pode ter algum comentário ou outro. Quando vocês estão fazendo o algoritmo, o professor não fala para às vezes colocar comentário? Para você saber. geralmente o professor de AWS manda a gente fazer, mas o de Isso. algoritmo também. Então, e quando vocês, né, quem for seguir para a área de programação, quando for criar, estiver lá fazendo o código-fonte de um arquivo, de um programa, é bom que a gente coloque comentário, porque às vezes a gente cria algumas estruturas, ou mesmo até na criação das variáveis, a gente cria as variáveis que a gente vai usar no programa, e no momento que a gente cria, a gente sabe exatamente o que cada variável vai fazer. Mas depois que você fez o programa, parou de mexer com ele, se alguém pedir para você fazer alguma modificação, daqui 6 meses, você abrir o código-fonte, você vai olhar e falar assim: caraca, o que essa variável fazia mesmo? Caramba, eu Professora, criei no essa meu estrutura. caso, eu não sei nem o que eu tô fazendo ali na hora. Imagina daqui 6 meses, amor. Exatamente, imagina daqui a uns meses. Então é bom a gente colocar comentários, tá? E muitas vezes aquela parte de texto que aparece quando eu dei um cat no arquivo binário, podem ser comentários que foram feitos no código-fonte, que depois da compilação, como não são comandos, são só comentários, eles se mantêm como texto lá no binário. Mas se a gente quiser saber sobre o comando, a gente usa o man, tá? Man cat. Aí sim, eu abro o manual do comando. Mas se eu der aqui um Então cat, tem um cat, manualzinho, oi, cat, cat, professora. olha que lindo. Ele vai mostrar o conteúdo, né? Alguns comentários, alguma coisa, mas acho que não tem nada que explique nada aqui, não. Tá vendo? Isso aqui é comentário. Ali usa a licença GPL, né?
escrito pelo fulano. Esse tanto de cristalzinho com Tem sim, interrogação é o quê? Ah, você viu, professora? Você enganou a gente daí? tem algumas explicações, ó, tem algumas opções que podem ser usadas com ele. Tem sim, Gui, tá nos comentários do binário. Ai, que lindo. Você Mas vê que a pessoa já pensa igual eu, professora. A pessoa vai vir aqui fuçar as coisas, não vai saber como é que fuça. Não vai ficar dando cat no binário para ver. Professora, agora eu vou começar a dar cat em cada letra. Se Ai, que prepara. lindo. Isso mesmo, testa mesmo. Até a hora que quebrar, né, o negócio. Lembrando, esse PDF é o que está lá no Moodle, mas eu vou trocar, porque mudaram esse caminho aqui. Eu achei que estava assim ainda, porque é difícil eles mudarem alguma coisa lá no site, mas esse caminho aqui não está funcionando. Eu preciso atualizar. O guia continua lá, mas não são esses caminhos. Eu vou entrar em um por um e vou atualizar e recolocar o arquivo lá, tá bom? Então, nós vimos até o CAT, faltou aqui, mas os mais importantes por enquanto eram esse aqui mesmo. Para a semana que vem, pessoal, antes que vocês saiam, não saiam ainda que eu tenho recados, para quem chegou depois, principalmente. Nós vamos fazer nossa prova semana que vem, tá? Eu vou abrir a prova na quinta-feira, ela vai ficar aberta até no sábado, tá? Então, provavelmente, entre hoje e amanhã, eu vou colocar uma atividade, que vai ser atividade valendo presença para todas essas semanas que eu não coloquei atividade, e a atividade vai ser uma revisão. Então, vocês aproveitem, já estudam para a prova e já ficam com a atividade valendo ponto e valendo presença para essas semanas, tá bom? Ainda bem que tem um bloco de... Pode consultar o bloco de notas, né, professora, fazer atividade. Pode. Ai, que benção, professora. Sua cabeça, anotações, os slides, tudo. Uhum. E aí, Beleza, essa professora. prova, conteúdo é tudo que nós vimos até agora sobre Linux, né? Desde lá do começo, da introdução, aquela parte teórica, apresentação, até o comando cat. Combinado? Entendemos. Vai cair software livre também, né? Sim, aquela parte Então teórica lá tá do bom. começo, software livre, Professora, então vai ser quantas questões, assim? Vai ter umas 34? qualquer coisa entre 10 e 125 tá valendo. Tá ótimo, então, professora. Maravilhoso. Eu não faço a mínima ideia de quantas questões vão ter, porque eu não preparei a prova ainda. Mas, Professora, gravação, você já né? Já me deu uma conhece, né? hora. Nós já estamos no terceiro bimestre. Teve algum bimestre que eu lasquei a vida de vocês? Olha, professora, não Deve colocando ser. tempo na prova, tá ótimo. Olha, eu dou prova para vocês, eu deixo 2, 3, 4 dias prova aberta, vocês parem de ser sem vergonhas, hein? Senão começa a apertar e vocês vão ver só o que é o ruim. Fernanda, parece sem vergonha, Hum. Fernanda. Coisa feia. Então tá, crianças. Ah, lá. Professora, gravação, calma aí, temos coisa pra falar com a senhora depois da gravação. Então deixa eu parar a gravação. Que agora